Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sandra Lanças, arquiteta e urbanista, no nosso podcast Felicidades. Obrigada pela audiência. E hoje a gente tem aqui para conversar um grupo muito joia, que já está aqui arrebentando, né, com os seus instrumentos, com as suas ideias, e que se chama Mosh Pit Rose. É isso aí, né, gente? Exatamente, Sandrinha. Acertei, hein? Eu estava meio com medo aqui, né? Perfeito. Mas então, eu vou, né, falar assim que são muito queridos, porque ser artista no nosso tempo, nas nossas cidades aqui, com tudo que tem de potencial, é uma vitória, né? Então eu vou pedir para cada um se apresentar brevemente, falando um pouquinho da formação, da trajetória, até a gente cair no digamos assim, buraco comum aqui, que é, né? No pitch. No pitch. Boa. Exato. Então tá, vamos começar pelo Rubião ali. Olá, eu sou Rubião Coser, eu sou vocalista da Mosh Pit Rules. Eu que errei da Mosh Pit Rules. E sou artista visual, né? Eu sou formado em publicidade, mas migrei minha carreira para as artes visuais, o que não é tão distante assim. E sou vocalista, ajudo a compor as letras e e seguro o violão pro guitarrista também aqui. Porque eu não vou tocar. É o zelo. Fora que é o artista visual da Sim, banda. lógico que eu faço todo o trabalho, já faço todo o trabalho de comunicação visual da banda, né? Toda a parte de arte já vem dali da... Com a sua assinatura. Já está Sim, incorporado já tá aqui. incorporado, já tem que incorporar, já vem com o bônus, né? Bom, Mas isso Vem o bônus da voz e da mão, né? Do Sim. cérebro, da imaginação, né? Beleza, vamos lá. É isso, eu sou o Carlos, obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre gostoso estar falando e contando um pouco da história da banda, né? Eu faço isso, né, de contar histórias desde os 13 anos de idade, né? Então, o meu primeiro show foi numa rua, numa quermesse, alguma coisa assim, né? Então, desde jovem eu toco, né? Eu sou engenheiro de telecomunicações, atuei por 18 anos no mercado corporativo e depois que eu saí, fui para o mundo do empreendedorismo, né? A arte, a música sempre fez parte da minha vida, né? Em nenhum segundo eu me vi sem música ou sem estar presente dentro dela. Normalmente em forma de banda, produzindo, gravando, né? Então eu já passei por diversas bandas em Sorocaba e região, já gravei muita coisa que ainda está escondida em fitas, em algum cantinho, ou aquelas que só estão na memória realmente, né? O Mosh Pit Rules foi um convite, né, do Fabiano, amigo de longa data, né, para que eu fosse aí simplesmente um músico, né, onde o projeto era eu gravar algumas músicas, né, porque até então eu estava compromissado com outra banda, né, e ao sair dessa outra banda alguns meses atrás, aí sim eu tive essa postura de assumir definitivamente as cordas da Mosh Pit Rules, não só para esse projeto inicial, que era ter uma gravação no momento pandêmico, mas agora para a gente poder explorar palco, poder desviar das latinhas que vão jogar da gente, entre outras boas histórias que essa banda vai trazer para mim, pessoalmente, espero que para todos que estejam escutando, principalmente para os amigos aqui, queridos, ao lado. Prazer estar com vocês. Legal, né? Diego? Sou eu. Me chamo Diego, sou baixista da banda, trabalho com vendas. Bom, basicamente aí conheço o Fabiano desde 11 anos de idade, que vai se apresentar já, baterista. O Carlão conheço há mais de 10 anos também, tocamos junto em alguns lugares. O Rubião tive o prazer de conhecer com esse projeto da hora que a gente está fazendo aí. E é isso. No mais aí acredito eu que é uma banda... A gente tem várias bandas legais em Sorocaba, né, de tradição aqui. Mas a gente tá vindo com um projeto, um conceito diferente, isso é importante dizer também, porque todas as bandas que vêm, às vezes vêm com um conceito assim, alienado, né? Vamos fazer som e tal. A gente tem uma diretriz, tem um norte, né? E é isso que a gente vai mostrar aí ao longo do... Beleza, eu quero saber, eu tô curiosíssima, né? Eu tenho um primo que tem 2 bandas, né? Naquela coisa assim, realmente
Foi fazer engenharia, o pai queria que fosse engenheiro, não, né? Ele falou, não, você é músico, e realmente é músico, tem 2 bandas, para a questão comercial, inclusive. Então, ele faz aquilo que gosta, mas tem que atender, Sim. claro, né, de uma maneira... o que o público quer também, né? Sim, claro. E eu acho que é realmente bacana chegar nesse estágio aí e poder fazer a música que vocês querem, né? Vamos lá, Fabiano, agora tu. Bom, Fabiano, né, todos já me apresentaram aqui. De formação sou publicitário também, né, mas nunca atuei na área, só conhecimento que tive ali na faculdade foi mais o que permeou são as amizades, né? Então, muitos amigos aí da área musical, da área de artes, e que de uma forma ou outra aproximaram até o Rubião, né? Que foi o meu, em termos de tempo, né, de amizade, é o mais recente. Acho que 5, 6 anos que a gente se conhece, ou menos. Justiça seja feita que eu sou mais novo. Então nem poderia ser. Já tava tocando. Então, eu sou mais velho também. Eles estavam tocando, eu tava ainda. E nesse meio sempre atuei também em bandas, mas não tão... assim, comecei uma banda com o Diego, a Eliote, aqui em Sorocaba já há mais de 20 anos toca, produz. Participei de outras também. Mas em paralelo, né, como o Rubião falou, a gente tem que trabalhar desde cedo nesse país. Sou funcionário público há mais de 17 anos. Por meio desse trabalho na administração pública, conheci o Carlos em Fretados, né, que ele trabalhava numa empresa ali próxima onde eu trabalhava, em São Paulo, na Zona Norte. E aí sempre se encontram, né, os interesses em comum ali, a gente, a partir daí, já tem uma amizade longa. E musical também, já é a segunda ou terceiro projeto que a gente participa. Terceiro também. ou quarto, né, se for contar as... Tivemos até uma banda que imitava aquela banda do Pânico, de músicas trash 80. Excelente banda, aliás. Brega, né? Brega. Adelaide. E o Diego é meu amigo desde os 11 anos, já era adolescente, ali pré-adolescente quando a gente se conheceu. E formamos o Eliote, eu e ele, depois ele acabou saindo também. E sempre eu trocava ideia com ele, vamos voltar a fazer um som, tal, vamos. E a gente tava ali, mascando, às vezes fazia ensaio juntos, nós dois, para produzir algo. E aí que foi a ideia da Mosh Pit, né, durante a pandemia, né? Iniciamos aí os movimentos com o Diego antes, mas durante a pandemia a gente teve o tempo, né, necessário, introspectivo para pensar. Eu acho que para mim, principalmente, funciona dessa forma. Eu tá mais comigo mesmo, sozinho, começa a florar ali a criatividade. E foi daí que, olhando para o dia a dia, né, da pandemia, as limitações que a gente estava sofrendo, né, ainda sofre em partes, veio a ideia de revisitar, né, ainda a mídia, e todos falavam do novo normal, né, que a partir de agora a gente tem uma nova diretriz de vida, novos costumes, vai adquirindo, né, um outro direcionamento. E aí eu quis revisitar, contando tanto na forma escrita, né, pelas letras, quanto na sonoridade das composições, o dia a dia, né, o segunda a domingo, né? Ou domingo a domingo. É um projeto, então. Tem o conceito inteiro, né? Em volta desse desenho. E foi a partir daí que eu tive essa ideia, já fui compondo algo, aí cunhado nas raízes, né? Que eu curto e também o resto da banda gosta, que é o stoner rock, no rock pesado, né? Ali, oriundo do Black Sabbath. O rock pesado. O rock pesado, heavy metal. Rock. E nessa vertente bem noventista, né? Das bandas noventistas aí do stoner rock, do grunge. E eu trouxe essa ideia para eles com a sonoridade.
E foi aí que eu pesquei o nosso querido artista pintor Rubião, que é vocalista de bandas amigas também, já foi, a gente já até tocou junto, mas aí eu consegui convencê-lo do projeto. Beleza. Por Foi esse fácil, contexto, foi fácil. Foi fácil. Fora a simpatia e o apreço. A gente é amigo Oi. recente, Oi. mas essa ideia veio do Fabiano, né? Ele já estava ensaiando isso com o Diego, já a base dessas músicas. E a gente estava bem no meio da pandemia mesmo, assim, no começo ali, né? Em 2020, 2021. E veio dentro de uma ideia de que esse cotidiano repetitivo, que já nem era mais tão repetitivo assim, acabava sendo bem mais valorizado até pela gente, assim, né? Falar do nosso dia a dia, da importância até da nossa rotina e falar também desse momento que era dark, assim, né? Ele era sombrio, então a sonoridade estava casada com as coisas que a gente gostava de fazer. E o Fabiano veio com um riff fantástico, assim, que eu falei, não, é essa música eu quero cantar, assim, quero participar. E foi meses ali de estudo, de desenvolver essas letras. E isso foi durante a pandemia, então? Foi durante a pandemia, os primeiros encontros foram, né, áudio de WhatsApp aqui, e sem ensaiar, então fazia alguns encontros com violão num espaço aberto, só eu e o Fabiano, enquanto ele ensaiava com o Diego as bases das músicas. Então era feito separado, porque não podia juntar tudo nesse momento de concepção. Era só o Fabiano, que é o grande aglutinador aí da banda, que juntou todo mundo para fazer esse projeto, que, né, que acreditou, falou, não, nós vamos fazer isso e nesse momento era, assim, pareceu necessário a gente fazer isso de alguma forma para se manter criativo, né? Assim, a gente precisa continuar, as bandas já não estavam tocando, não tinha nem espaço para tocar, não tinha nem nem sabia o que, isso eu né? queria que vocês falassem um pouco, né? Porque esse período aí, vamos, né, ter que repassar essa parte aí. Jeito. Afinal de contas, nesse período parou, né? Parou a parte de apresentação, dos shows, Sim, o negócio tinha... ficou bem virtual. E olha lá, né? É uma coisa que infelizmente todo mundo sente falta, né? Sim, você não Pra tem... começar, nós não temos muita casa de espetáculo. Não, pra de começar, show, né? Pra Mas, começar, a gente mesmo já assim, tem espaço limitado, limitado. né? Bem limitado. E aí, dentro desse contexto de espaço limitado, a gente não tem previsão de que isso fosse acabar, não sabia como que isso vai acabar, porque não acabou ainda, é claro, mas melhorou muito, né? Ainda bem, a gente passou pelo pior, espero, né? Acho que foi uma guerra mesmo, né? A gente conseguiu aí exato. passar, né? Mas o processo da banda, da criação, do repertório e até da vinda do Carlos, né? Que foi uma proposta nesse sentido mesmo, porque era em gravar. Então, como a gente poderia fazer isso separado, ou com um número reduzido de pessoas, a ideia era preparar o repertório para que quando a gente tivesse a condição de iniciar, fazer a divulgação como estamos fazendo agora, a gente pudesse, enfim, se apresentar, né, ao vivo. Então, essa situação também permitiu. Teve dificuldades, Mas acabou sendo inspirador. inspirador. no mínimo. Foi pra bem isso, aproveitado aí, é um período de gestação. Que acaba que esses momentos difíceis são momentos que acabam inspirando a gente a fazer, a movimentar, e Se isso adaptar, acabou... né? E um pouco da ociosidade do tempo, né? Porque, pô, eu sou pai de família, tenho 2 filhos, esposa e tal. Então, se a gente tivesse naquele cotidiano antes, poxa, não teria talvez nem condições de estar no momento introspecto, desenhando as músicas, né? Preparando as músicas. Então, acho que isso também ajudou, É né? verdade, de né? certa Aquele forma, tempo que a gente gasta ali de deslocamento, aquela coisa Sim, louca que a tem gente isso fazia antes, né? Eu moro num lugar que vejo passar muito carro e vi a diferença. Inclusive para agora, não voltou ainda Não voltou, aquilo que era, né, de movimento Sim. e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte aí técnica também, né? Que é importante, tem a parte de inspiração, a parte de gestação, uma parte que vocês, depois pela técnica, acho que junta tudo, repassa,
né? Essa parte técnica aí eu sempre gostei, né, musicalmente, trabalhar e juntar para isso. Mas eu tive que estudar muito, mas talvez muito mais que eu já tivesse estudado durante toda a vida para poder gerir alguma coisa nesse sentido, que cada um pudesse gravar num canto e a gente colocar isso definitivamente em trilhas, né? Mas para todos não era algo que fazia sentido, né? A gente viu muito disso acontecendo, né? É uma forma de movimentar, mas não faz sentido, né? Porque falta o calor, falta uma série de elementos que a nossa sonoridade pede, né? Tanto que as propostas iniciais eram que a gente entrasse no estúdio para gravar ao vivo, né? Em todas as outras bandas a gente gravava takes, depois juntava e arrumava. Então a nossa proposta era estar com uma banda pronta para entrar no estúdio, apertar um rec, como se fazia antigamente, e aí ter tudo gravado, né? As coisas aí se misturam, o som da bateria se misturando com o som da guitarra com a bateria. Que é diferente de pegar canal por canal. Completamente diferente, traz realmente vida, né? Que é o que a gente perdeu, né? Durante a pandemia com as gravações que apareceram, a gente perdeu vida. Não tem nenhuma gravação que fala, não, eu gravei em casa, não, ficou excelente. Não ficou excelente. Ficou excelente para aquele momento. Mas para um momento como história, não ficou bom, não é um resultado que ninguém espera. Não tem aquela chama divina de tudo junto, misturado ao mesmo contato, tempo. a energia, né? Ainda não é a mesma energia. O ser humano ele troca energia por olhares, troca energia por cheiro, troca diversos tipos de energia, né? É verdade. Então na música a gente precisava colocar isso. Por isso que a gente não fez nenhum material que fosse dessa forma, salvo para ensaios, né? Eu gravava a bateria na boca, ou batendo onde dava, juntava com o violão, o Rubião cantava alguma coisa. Então a parte técnica foi relativamente simples, porque a gente não gerou nenhum material que a gente vai apresentar, né? Para as pessoas. Então não teve uma complicação técnica e a gente quer cada vez menos ter complicação técnica e mais simplicidade, de simplesmente entrar no estúdio e sair gravando, né? Bacana, mas para isso realmente tem que estar tudo já bem afinado. Tem. Né? Aí foi muito legal a experiência de quando a gente entrou no estúdio a primeira vez para os 4 tocarem juntos, né? Aquele projeto que tava, nossa, foi super... A gente tem uma gravação ao vivo, né? É. Que a gente fez isso de uma das músicas, né? Que ainda vai levar um tampinho para ser lançado. E a gente comparava o resultado dessa música que a gente fez ao vivo de forma despretensiosa, era só um ensaio, né? E aí a gente teve o colega Nardão que decidiu microfonar tudo, não falou nada, a gente chegou para ensaiar e gravou aquilo, né? Então a gente ficou com material divino, o que fez com que a nossa barra ficasse maior ainda, né? Porque a gente escutava as gravações separadas e falava, pô, a gente não consegue chegar nessa sonoridade, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? Então, esse é um desafio maior, porque são 4 que tem que, entre aspas, né, acertar para que tudo possa fluir de uma maneira com energia e de uma maneira viva, né? Pelo que eu entendo, o estilo da música é com energia mesmo. Aí tem a parte lá da bateria, né? O cara daquele jeito que a gente vê naquelas apresentações de show de rock mesmo. Ele é o baixista, que é o baterista disfarçado aqui de guitarrista, qualquer coisa que toca violão sou eu no momento. Mas a composição veio, lógico, do violão, né? E a facilidade ou a oportunidade de saber tocar o violão, o mínimo para compor, e eu sendo baterista de ofício, é mais fácil você planejar a música, né? Então, foi esse processo, entre já imaginar o que eu ia fazer na bateria. E nos primeiros ensaios, o pessoal já entrou meio que com um briefing, né? Já entrou com vontade também, já né? sabia. O Fabiano foi sempre esse maestro aí da banda nesse sentido, que a gente já sabia como que ia funcionar e aí cada um trouxe a sua personalidade dentro daquela estrutura. Assim. Exato. Isso. Fica uma condição muito diferente do que se trata de banda de rock, porque na maioria das vezes a banda ela tem uma coisa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junta tudo e faz um lance. Ele veio com uma coisa quase que pronta. E isso aí, assim, ajudou no processo. E aí cai um pouco na contradição da gente achar que 4, 5 cabeças pensam melhor né, do que uma. Mas nesse caso, ele já veio com um conceito pronto e isso nos ajudou a só aprimorar, né? Sim. Desenvolver os sons. Mas a ideia já veio quase pronta e isso nos ajudou muito, assim, isso aí desenrolou rápido, e isso que é o legal, assim, eu achei muito bom isso aí na parte do Fabiano, e é uma maturidade, foi bem né? orgânico, né? Mas a maturidade de todos aqui, né, como
uma conexão já bem fácil, um entrosamento, vamos dizer. Tem a maturidade de cada um, aí isso. junta, ainda tem essa parte toda Isso. do conceito que já estava pronto e vai. Aí eu queria abrir agora a palavra para vocês poderem contar aí um pouco pra gente o que é ser um artista, um músico, o que vocês querem, que gostaria que fosse, não sei, tá aberto aqui porque pra gente interessa muito, o pessoal muitas vezes não quer, por motivos econômicos, um filho ou uma filha artista. Mas todo mundo quer ouvir uma música, né? Quer ver um filme, quer poder... e é sensibilizado por isso. A música sempre foi um material divino, né? Ninguém toca, ninguém pega, ninguém vê, mas é uma coisa que a gente sabe que emociona e tudo mais. Mas independentemente disso, eu queria deixar aí uma palavra aberta aí para vocês. O que vocês poderiam contar para os nossos ouvintes, né? Sobre ser músico na cidade, ser artista na cidade, o que é que vocês esperam da fase da banda aqui agora, né? Tá aqui. Quem que quer? Bom, eu vivo de arte, eu acho que até já tô, né, no microfone. Assim. E passou pela virada de chave, né? Do profissional, do mercado e para o artista, de fato, full time. É difícil, porque todo mundo que tem esse lado de trabalhar com arte, né? Porque artista, o que é o artista, fica uma discussão, né, que vai gerar... mas trabalhar com arte, trabalhar com desenvolvimento, economia criativa e todas essas coisas que hoje até se fala bastante, né? O trabalho do artista, ele está inserido na cidade, na sociedade com extrema importância para as pessoas, né? E às vezes a gente até estava falando antes em off, né, dessa dificuldade da prioridade que a gente tem. Imagina numa pandemia a gente conseguiu até mostrar o quão necessário para algumas pessoas era ter essa arte. Para nós foi ter uma banda durante a pandemia para poder desenvolver criativamente esses conceitos, poder ter esse impulso também para ir para frente, é uma vontade, né? É uma força motora ali que envolve isso. É lógico que não é fácil, né? Pensar que como que eu vou ganhar dinheiro vendendo quadro, vou ganhar dinheiro... Mas entender isso como um empreendedorismo na vida inteira, né? Vai viver a vida inteira. Vou dar um exemplo assim do que eu acho que é um potencial que o pessoal conseguiu explorar e que a gente ainda explora muito pouco. Veja a Coreia do Sul, né? Até um certo momento, depois da separação das duas Coreias, né? Depois da guerra civil que eles tiveram lá, era um povo muito pobre e eles começaram a fazer o desenvolvimento deles, né? Mas o foco lá é uma nação pequena, uma população pequena comparado com o nosso Brasil, território, população, etc. Mas o foco no começo era aquela coisa nacionalista, né? Então era patriótico, as músicas eram patrióticas, era uma sociedade assim que ela se voltava para que pudesse ser resolvido o problema da comunidade, né? Teve um cara lá que é sempre disruptivo, né? Ele falou assim, eu vou parar e ficar tocando essas músicas aqui patrióticas, é muito legal tudo, mas eu não quero falar só sobre isso. Eu quero falar sobre outra coisa, eu quero rock, eu quero, né, alguma coisa assim, né? Foi disruptivo mesmo. Então o pessoal adorou quando ele veio com isso daí, porque realmente, não por desrespeito, mas também não tinha só isso daí. Só isso pra falar, né? Não, só isso. A partir daí, o próprio governo começou e eles viram que realmente era uma demanda da sociedade. Os jovens, né? Eles tinham outras demandas, eles tinham outras ideias. E não dá para você segurar a criatividade. Uma hora ela sempre acha uma brechinha e vai, né? E isso é o bacana também da arte, né? Ela é disruptiva. E aí o governo começou a perceber que a arte, além de ser necessária, ela poderia, né, ser também lucrativa. Então ela começou a separar o país, né, o governo, 1% do seu PIB para fomentar artes de tudo quanto é, né, natureza. Música, artes, fine arts, né, cinemas, tal.
E hoje, eu acho que até produziram pra caramba, né? Os Sim. BTS da vida, Pink, etc. Não, hoje é a onda Mas coreana que eles chamam, de, né? Que teve, sim. eu acho que o auge A nova foi... bitomania, assim. Nossa! Né? E cara do aí, cavalinho os caras... eles- Também começou o não? Psy, o... Psy, mas agora Psy, sim, né? Não, foi assim, foi indo, né? E aí, hoje, a parte artística, né? Ela gera muitos dividendos para o país, né? Ele coloca, né? Porque você tem um campo ali, uma população na Ásia, que é pelo menos 3 bilhões de pessoas. Sim. Né? Então, uma força que a arte tem, que ela movimenta, né? Então, eles pegam, eu acho que até vira demais, né? Às vezes é uma ideia legal e depois a turma vai transformando. Eles pegam os jovens, né, de 15, 17 anos, interna eles têm cada companhia tem ali tipo um internato, para poder desenvolver o jovem, tanto na parte de dança, acting, né? Sim, a é extremamente música, necessário. É uma coisa assim que o cara faz completo, né? De ter essa cultura inserida na cidade, nos E estados, em isso- todas as E esferas. quando eu falo, assim. por exemplo, né, de cidades, né, ali que eles fizeram uma recuperação da área lindeira do rio que corta a capital, né, Seul. Era uma favela. Sabe essas favelas que a gente vê ali em São Paulo, às vezes? Sim, Antigamente sim. até, pior, sabe? Mas eles conseguiram, foram, né, adaptando, tiraram supervias e deixaram uma coisa maravilhosa. E o povo votou para isso. Aí, você falou do Psy, né? A coisa mais linda, eu fico arrepiada. O cara vai lá e é um rio de 6 quilômetros, mais ou menos, 11 pontes, né? O cara faz um show, e todo mundo tá lá vendo no espaço público. Sim. É uma coisa linda, né? Então, eu acho que assim, as artes, elas precisam também desse olhar, né? Sim, essas cidades precisam incentivar então tem várias esse- coisas aí. Tem a questão do artista, do espaço público, dos shows, dos espaços privados, de poder movimentar, por exemplo, Las Vegas. Sim. Vegas. Entretenimento, né? Toda essa Puramente parte de entretenimento. gentrificação que acontece quando existe, né, quer valorizar imóvel, você bota artista morar lá que o bairro começa a valorizar. Brooklyn. Né? Foi assim. Foi começa isso a- lá em Nova York. Em Nova York isso aconteceu muito, aqui sempre acontece, em São Paulo sempre tem essa mudança, que é onde o aluguel tá barato, os artistas vão, chegam, porque eles dão uma precisam desse aguentada, aluguel barato, e a coisa e começa a movimentar. ripar e... É um movimento social. Não aconteceu nada. Mas faz muito, que nem Gangnam, né? Que é onde ele tira ele, né, não, né? Ele brinca, né? Com a parte do artista dentro da sociedade só vai enriquecer culturalmente, educacionalmente. Então, a busca disso dentro das escolas, eu acho que é importante. Eu sempre falo, eu sou um cara que desenho muito, que tem essa parte das artes visuais. Sempre falo, a gente não aprende a desenhar através é normalmente talento, normalmente uma coisa que vem e esquece que assim, você aprende a falar, aprende a desenhar, aprende a pintar, aprende a se desenvolver como linguagem mesmo. E isso vai te trazendo outras coisas. A música vai te trazendo outras coisas. Você pode aprender matemática, você pode aprender várias disciplinas. Tem coisas que se aliam de uma maneira dentro das artes que às vezes é meio que deixado um pouco de lado pelos nossos governantes, pelas nossas... Se não tiver um incentivo dentro da própria escola, desenvolvimento de arte, valorizar esses artistas, da cidade principalmente, né? De trazer essas pessoas, mostrar o quão importante isso, conhecer, né? Divulgar, ajudar a proteger, de certa forma, esses artistas. Porque existe sim uma fragilidade em ser artista. Existe, porque você precisa desse incentivo das pessoas. Né? Não é tudo que você gosta, não é tudo que você faz para vender. Você não desenvolve tudo e gera nem dinheiro. Seria só para isso. Nem como, ser. né? Nem teria Então, como. numa sociedade que a gente faz tudo por dinheiro, é difícil essa troca. Esse escambo é sempre muito complexo para o artista. Então, ele tem que estudar, ele tem que Até desenvolver. o que eu vejo assim, né? Normalmente
a banda, sei lá, um cantor, ele precisa de um produtor ou de um manager, né? Sim. Porque o cara faz a arte a outra pessoa tá lá tratando, né? Fazendo os contratos, Sim. porcentagens, né? Tickets, pensa a carreira, sei lá, uma coisa. Então isso é já uma outra área, né? Sim. Eu creio que exista um belo esforço criativo para se produzir, mas um esforço muito maior, em larga escala, para se vender, né? Então, quando a gente fala por exemplo, a nossa banda mesmo, se a gente quer atingir o público-alvo, nós já estamos falando de público-alvo, né? Antigamente a gente tinha as bandas em que eles quebravam paradigmas e tinham empresários, empreendedores que entendiam que aquilo poderia vender, né? Porque era uma novidade. Em momentos agora, né, no nosso cenário, que o que a gente faz não é uma novidade. Então a gente tem que buscar com assertividade o nosso nicho. Por isso cantamos em inglês, né? Escolhemos em cantar em inglês e compor em inglês, para ser o máximo possível difundir nossa música internacionalmente. O mundo, né? O mundo Sim, entende acaba sendo inglês, ouve inglês, uma fala liga inglês. universal. Exato. Então, se a gente fosse procurar um produtor de rock, a gente começa a ser mais segmentado. Até se encontrar no Brasil alguém que fale uma linguagem worldwide, né? Para todos, né? Por isso que as bandas que cantam em inglês sempre almejam em gravar fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde são, de fato, o berço daquilo e aquilo foi construído. Então, o que eu quero dizer aqui, não é só... É muito importante incentivar para se ter ali o desenvolvimento criativo da música e da arte, para também um aspecto cognitivo da pessoa, né? Psicológico, a inteligência emocional, como se expressar principalmente, como um artista aqui de Sorocaba, um amigo, já falou, e eu acho que ele até copiou de algum meme por aí, porque o músico, o artista, ele é o cara que tem a melhor autoestima do mundo, né? Porque você é o cara que provavelmente sempre vai tomar porrada. Alguma hora, ou sempre vai ter ali aquele show que você não vai ter a plateia que você deseja. A crítica musical em cima é muito forte, na arte também. Então é um longo caminho a ser trilhado. É uma decisão muito forte. Até falo pro Rubião, isso realmente, o Carlos e o Diego, ainda a gente não conseguiu se desprender dos nossos ofícios, né? Para se dedicar e realmente viver a realidade dentro dessa ocupação. Então Aí, Fabiano, eu fico pensando assim, eu adoraria ter como possibilidade ir para uma casa de shows, né? Adoraria que tivesse um calendário de shows, né? Lógico, não só de rock, eu gosto muito de rock, mas podia ter de outros também. E eu vejo que falta isso daí, porque... Eu não sei porquê, né? Porque em alguns outros países, até mais pobres, às vezes eles têm essa questão já mais resolvida, né? De som próprio, assim, eu vejo assim, tem na muito nossa isso, cena, assim, de som próprio, tem muito isso. Você pega um barzinho, põe ali um cara, uma pessoa... Fala pro cara fazer uma composição própria pra você ver. Os caras viram a costa, bebem cerveja e largam você falando. Então, assim, a gente tem esse problema na nossa sociedade em termos de cultura som próprio, assim, são poucas bandas. E por outro lado, eu fico olhando, né, aqueles shows de pancadão, assim, na periferia, porque eles não têm dinheiro para pagar, e aí eles fazem aquela coisa toda, aquela né, quer festa, dizer, eles mesmo têm que produzir a festa deles, porque tem muito não que aprender com né, e acabam produzindo som autoral. E outras coisas mais, mas é uma manifestação da vontade ali, porque a juventude quer também, né, não só os jovens, os caras mais velhos também querem com um certeza. showzinho, né? Só Mas não a dá pra juventude dançar. se dá Nós somos jeito, esse né? povo mais velho. Mais Somos usado. Eu acho que tem Mas muito esse problema, para novos artistas principalmente, né? Esse espaço da onde você vai tocar, a gente tem instituições que facilitam isso, né? Mas também são
ter uma casa de show, manter essa casa de show girando, né, com forma econômica e ter esse público que fala assim, não, eu vou lá escutar uma banda que eu nunca escutei na vida e quero conhecer por conhecer e ver qual que vai ser o som. Às vezes vai ser um rock, às vezes vai ser um samba, vai ser o quê? Mas você vai escutar essa variedade, às vezes vale a pena. Né? Sim, um dia é isso, outro dia é a gente já teve algumas casas que deram certo, sim, mas vai. Tem ainda algumas casas que, né? Mas a proposta das casas acabou virando puramente comercial, né? Exato. Onde tem, mas ainda assim, grandes casas que promovem grandes shows com quase milhares de pessoas, vai estar tocando uma música cover ali, não tem dúvida, né? E vão abrir um espaço para falar, olha, tá bom, numa quinta-feira dá para tocar, o que é super válido também, né? Hoje é melhor a gente ter uma quinta-feira ou um dia específico para isso. Né? E aí cai no, acho que o Diogo comentou, e o público que vai ver isso aí? O cara abre, faz o que precisa, contrata a banda, provavelmente vai vender meia dúzia de cerveja. Pô, meu, e o público para isso aí? O público, será que se acostumou a escutar coisas novas de outra maneira? Que não sair de casa e ir para um lugar, prestigiar bandas que estão fazendo música própria e tudo mais, né? Então é bem difícil. Temos um caso de um amigão nosso, o Fabiano conhece também, o nome, mas assim... Tocava muito, lotava a casa de show, mas era um bar, né? Era um bar, assim, bar, casa de show, que é essa diferença também, né? A gente tem bares que tem palco, né? E aí, eu falei, nossa, cara, você lota aqui e tal, né? E ele, cara, aqui eu tenho que tocar isso, meu som eu lanço lá, porque aqui o meu trabalho não é tocar, não é apresentar algo culturalmente válido para alguém que tá ali. Eu tenho que manter a galera bebendo cerveja. Eu tenho que manter, então, o público precisa se reeducar a ir num lugar, não porque ele vai só beber cerveja, porque ele vai conhecer algo que culturalmente pode ser válido para ele. Pode estar contando uma história, pode interessar para ele. Esse lance até puxando o gancho do Carlão, né, que vive de contar histórias, música. Isso, o trabalho do artista é isso. Contar a nossa passagem pequena, que breve que seja, por essa terra, para mostrar que nós somos humanos, uma questão de comunhão social até. Mas, não, a gente... o seu trabalho é vender cerveja. Enquanto estiver vendendo cerveja, sua banda é contratada. Então você tem que tocar... Meio triste, né? Acaba sendo até... Não quero ir pro lado dark da coisa, mas é uma coisa engraçada de você pensar que a pessoa não vai lá para... Ou vai prestigiar o amigo, né? Daí você não tem aquilo... Exato, é a demanda do público mesmo. A gente até conhece grande centro de São Paulo, vamos dizer assim. Eu acho que seja Belo Horizonte, ou até o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Brasília também deu bastante banda de rock, né? Sim. A cena, coisa que não existe. Mas existe a cena, tem épocas que existe a cena local. Por exemplo, Sorocaba já teve uma cena mais aquecida, né? De músicas autorais. Mas, de toda forma, a banda que nasce aqui e está alocada aqui, né? Vive aqui, ela precisa estar fora, precisa levar, né? Mas o que é o indicador de que o público sorocabano não demanda esse tipo de entretenimento é a quantidade de gente de fora que vem aqui, né? Então, o negócio é uma casa de show que eu consiga aglutinar bandas de fora, não mainstream, mas bandas independentes, né, de fora, que tem a sua relevância ou não, e ter aqui o interesse do sorocabano inteiriço. Em São Paulo já é difícil. Então você tem o Hangar, por exemplo, em São Paulo, que é um reduto de hardcore. Várias bandas de São Paulo se lançaram por lá, né, como o CPM22, por exemplo, e eles mantêm. Teve um período que eles fecharam, por dificuldades, porque o hardcore não estava tão bem assim anos atrás, e voltaram a abrir de novo agora, com shows internacionais, com todo esse cenário daquele tipo de música, naquele tipo de rock, né? Então, Sorocaba ainda, apesar de ser uma cidade das maiores do país, do país,
e também próxima a São Paulo, não tem essa demanda. Ainda não. Então fica difícil para o empreendedor falar, vamos montar, aí acaba o que acontecendo? O espaço que existe acaba sendo da própria cena das bandas que estão lá, ou se não que seja paralelo à cena de artes ou de arquitetura, como temos aqui o Galpão, o Mofo, algo que eles mesmos façam para outro fim, mas que abra uma porta também para a música independente. E o que você acha que seria o ideal, então? Porque acho que o ideal a Essa é gente grande- põe ali e depois nós mas tem vamos indo lá para uma frente. proposta, né? Isso é o mais difícil, assim, porque como que a gente vai levar essas pessoas, né, a conhecer? Eu acho que hoje tem muito acesso na internet, tem muita maneira de você conhecer bandas novas, conhecer esses artistas. Mas é uma coisa que o Diego falou, né? É a cena. E a cena é montada pelo coletivo mesmo, né? Por essas bandas se conhecerem, se Dá pra fazer um ajudarem. festival. Festivais Sem são dúvida. propostas Acho que é um caminho, fantásticas. né? O caminho Eu acho um que dos seria- melhores caminhos Olha, é no festival. Aí o Rubião pode até falar melhor, né? Que participou dos eventos de eu festivais trabalhei legais, no- que era pra ter Sim, tem continuidade, uma continuidade, não- mas é legal você falar aí, fez parte aí. a gente teve aqui, né, em 2017, 2018, o Festival Circadélica, que eu tive a oportunidade de fazer a parte de identidade visual do festival, então criar toda aquela linguagem visual para o festival foi uma experiência super legal, além de, né, poder estar em contato com os organizadores e conhecer toda essa base de estruturação de como fazer esse festival. Então, só de estar lá ajudando a montar as coisas, ajudando de uma forma a levar esse festival. Infelizmente aconteceu um problema, não pôde ser realizado. Na segunda edição, que foi uma baita de uma frustração. Aliás, a terceira, né? Que é a terceira, a primeira nós foi... estava andando de kart lá do lado do shopping, depois, ó. Sim. A gente era molecada, primeiro Um decote, né? salve pro Mário, pro Lu aí, pro João, todo mundo Pessoal que do organizou, Rai. o pessoal do Rai, que é uma banda que é famosa de Sorocaba. Ela tem um nome aí gigantesco. Existe uma e referência. uma né? referência aqui em Sorocaba. De certa sempre forma, foi. Eu acho que é olhar um pouco pro passado e ver o que deu certo, né? Então, festivais é uma coisa que deu certo. Pô, teve os Sorocabandas, a história, sei lá se era 2000 já Sorocabanda, não lembro, mas ou antes dos anos por 2000. aí. E aí tinha pequenos bares, né? Do finado Claudião, por exemplo, né? Que ele promovia domingo, se eu não me engano, de música autoral. Sim. E fazia um festival, ia lá, o pessoal... Participei da minha primeira elogiado banda Claudião. nisso, Vota na junto com o guitarra, Fast esse aqui é o Food. melhor guitarrista, esse é o melhor baterista, essa é a melhor banda. Fazia um agito ali. Não Sim. importa quem ganha ou quem perde, né? É. Todo mundo vai ganhar, né? Uhum. Então, por quê? Por causa que a cena se movimenta. Então, acho que olhar um pouco para trás das coisas que funcionaram dentro da cidade, né? Eliminar outras que não funcionaram, grandes panelas que Sorocaba já teve, né? Então, Exatamente. coisas que, ficava ali só, aquele burburinho. Então, assim, olhar o que funcionou, tirar fora o que não funcionou e repetir. Né? Eu acho que esse ciclo da vida de Mas repetição... isso entra numa coisa ali do próprio Claudião, né, que tinha isso, né? Então a gente fala do setor privado e alguém que fala assim, não, eu vou fazer isso. Exato. Só que quem que vai? Não tem todo empresário que tem essa vontade e gosta. Por exemplo, era um cara que gostava de banda no bar dele, que gostava. Isso aí é uma tempestade perfeita, que a gente normalmente não vai ter em todos os negócios. Por isso que chega em festivais do tamanho como era a Circadélica, que precisa ter um auxílio da cidade, precisa ter um carinho especial, né? pra fazer e não acontecer. marginalizar esses Isso. projetos pessoais de banda, seja da periferia, da onde vier esses músicos. A gente tem um movimento de músicos de pagode aqui que é fantástico, sabe? Meu ateliê é dentro de um estúdio de música. Então eu acompanho um pouco a cena do que na pandemia, infelizmente, diminuiu-se muito, mas que tem, sabe, nomes, os Pereiras, que são, assim, fantásticos, assim, são... Música As própria, músicas já tocaram no próprias, bar, assim, né? e animam a galera, e tem isso. Então, varia muito de cena para cena, mas de ter esse ajuda a esses artistas a poder promover. Então, precisa de espaço, então precisa ocupar essas praças, precisa ocupar esses espaços, porque isso vai valorizar, né? A gente tem aí aqui próprio em Sorocaba, aquele espaço, o nosso
chama? O Fórum Velho, Novo, É. Velho. Nossa, Que que aquilo tristeza, lá, né? É uma tristeza. Mas olha que Né? interessante. É uma parece tristeza. que deram fim, né? Sim. Nossa. Enfim, não sei se foi Então, um final feliz, mas deram fim a prefeitura agora. pelo Mas eu menos não tem sou- uma ação ali, né? Sim, mas agora é- ter, né? É Pelo os menos, né? artistas se reunindo pra ir e assim, é galgado a dentes ali, sabe? Tem que ser uma coisa... Tem que ser bem organizado, né? Não, mas o artista tem que se virar pra fazer, entendeu? A feira... Que assim, você larga na mão de A, de B, às vezes não dá certo por causa disso. Os caras têm interesse, aí tem a panela que o Carlão falou, que é uma coisa também que, se deixar, também volta. Sabe? Tem que ter um cuidado especial nessa parte. Precisa ter um Sim, engenheiro é. organizando. Exatamente. Sabe? Precisa ter um arquiteto, alguém Um que não é sonho, um assim, artista. a minha filha, Não, ela faz gravura. Empresário. Mas É, assim, você larga na mão do governo, eu um acho dos que sonhos não era vira. ter aquela... Aí ela fala assim, mas é uma comercialização. Tudo bem, mas é também digamos assim, você democratiza ali a arte, né? Aquela feira de Basel, se não me engano... A Basel né? de Miami. e tem Viena várias, também. não sei o quê. E aí, uma notícia assim que eu achei bem bacana, não é aqui, mas eu acho que o Guggenheim de Bilbao... o Centro Pompidou vai abrir uma filial na cidade lá de Foz do Iguaçu. Olha que... Pompidou. Do Pompidou. Olha que bacana, né? Porque agora tem essa coisa de cidade também como cenário, né? Sim. Tem essa parte aí também. Mas é uma coisa que... Não, é uma coisa fantástica. Fantástico, né? Mas já é um lugar turístico, entendeu? Aí Sim. vai acrescentar mais isso daí. Mas tem... tem essa coisa que vai, né? Uma acupuntura ali, papapá. Não, e acaba sendo, sabe, um museu da França, né? Uma instituição da França que vem vai ali. estar ali colocando Então, se nós investimento, brasileiros, né? sorocabanos, não tivermos essa visão de falar assim, não, isso aqui é importante. Pois Isso é. precisa estar na mão de quem? Da sociedade civil, organizando e tendo esse... Junto com o Estado, porque também a gente não pode, né, fazer as coisas na praça e vamos montar um show ali... Sem ter esse... A não ser que a gente vá, é expulso. Não, Coisa até- que a gente já fez em algum momento. Mas, né? De Espaço público, né? espaços públicos. Então, precisa ter esse olhar para que facilite esses meios. Porque tudo bem, a gente aqui já é mais velho, assim, já tocou bastante e tal, tem uma certa experiência pequena, mas tem. Dá pra As se virar bandas, se quiser fazer alguma não, coisa. assim, consegue, conhece alguém, né? Vai, tenta se movimentar, mas você tem bandas aí que estão começando na escola, como todo mundo, que nem eles, né? 10 anos começa a tocar, 13 anos começa a tocar. E aí, o que a gente vai trazer para essa galera? O que vai fazer? O que vai fazer não tem pra poder uma potencializar? Não tem uma política né? que você desenvolva isso dentro da sociedade, meu. Cada município, de cada região tem que ter essa do visão. próprio hein? estado. Tem uma escola de música em Sorocaba, né? A moça que faz um trabalho. Sim, com os alunos, muito legal. Tem o Girls Rock Camp. O Girls Rock Ladies Camp, a Rock Lady Rock Camp, que são projetos Mas tudo fantásticos. paralelo. Mas assim, Não, se não fizer mas já sozinho Todo e mundo na se virando dificuldade, ali naquela... Assim, tipo, você tem que pegar esses projetos É privado, são projetos e abraçar, privados. sabe? A sociedade tem que abraçar esses projetos porque está desenvolvendo cultura na cidade. E o que vai acontecer? Esse dividendo vai cair na nossa mão, como sociedade. lógico. A cidade enriquece, o público chega. Então é tudo uma questão de construção mesmo, né? Você veja bem, vamos falar de instrumento. Cerveja. Já vai. Dando a pauta. Pode trazer aqui pra mesa. Traz aí. Instrumento é caro. Instrumento é uma coisa que, assim, obviamente, músico depende do instrumento, em grande parte, maioria. Então, antigamente, né, nessa época de cena, tinha muitas lojas de instrumentos. Você veja Hoje é tudo web. Hoje mesmo dá conversando. Tem menos lojas trabalhando com instrumentos, aquela coisa. Tem mais loja de instrumento com o pessoal de igreja, do que propriamente os caras fazendo um trabalho. Instrumento não tá mais acessível do que naquela época, fato. É verdade.
ficar mais acessível. Dá para comprar Tem mais variedade. Tem Tem mais a internet variedade, também, tudo no bolso, né? Internet. Então isso ajuda muito também, essa coisa do cara pegar o instrumento, aprender o instrumento, isso é uma consequência. Isso aí se aprende na escola. Eu, quando era moleque, tem um amigo nosso, o João Paulo, que é professor de educação física, tinha um projeto em Sorocaba, que era lance. Eu quando eu era moleque, fui dar aula pros menininhos, o cara levava violãozinho, a gente fazia uns sonzinhos. Sim. Isso é legal, Oh. sabe? E é voluntário, Uhum. né? Então, assim, isso é uma coisa que não tem em Sorocaba, eu acredito, pelo menos. Eu não me Tem um recordo. projeto, Tem tem um projeto que acontece em eu Sorocaba de Tem o guri. sopro, O piano, é. Mas Na- assim, nas escolas ou no lugar específico? não, no lugar específico, não é na escola. Nas É, escolas, nas que eu acho escolas que é- é não. legal. É. Antigamente as escolas tinham uma coisa que você abria de sábado para as crianças irem lá aprender instrumento. Ninguém ia lá fumar Exato, e não sei é. o quê, Eu não que é o que tá rolando. é, Então isso aí é uma coisa que também falta, porque o começo desse lance aqui, o cara não aprende a tocar com 30 anos, entendeu? Com 20 anos, ele aprende a tocar com Moleque, 10, moleque. com 12. Isso é uma coisa que aos poucos a gente precisa também fomentar isso aí. E vai, se não há muita evolução, por exemplo, pega um cara que sabe fazer violão, violino, violoncelo, Sim. Sim. sei lá, os de Luthier, sopro, dará, Luthier. mas não tem, né? Também. E aí vai rareando porque não tem demanda. E aí vai Sim. ficando cada vez mais. É uma outra- evolução daí. Exatamente. Né? o universitário, né, antes de ser Colégio C, ele tinha a Semana Cultural, né, isso nos anos 90, que tive 3 anos lá, e que era uma semana que fechava a escola, e a escola fechava aquele Teatro América do centro, Sei. então tinha que se organizar. Ou então era as legal, né? pessoas. Porque já era uma apresentação num palco. Isso, num sim. E aí teatro. a nota, né, era avaliada a apresentação, o grupo, né? Eu participei num teatro de Vidas Secas, pra você ter uma ideia. Pelo também menos o figurino É. era tranquilo. Você era né? baleia? uma Não, o cachorro, pô. Ó, ninguém leu Vidas Secas, teve uma adaptação da Roberta, uma amiga minha, da Hobby, que é DJ também. Ela fez a Alto da Barca do Inferno, só que os personagens ela trouxe para heróis de quadrinhos. Então, era o diabo, ela era o diabo, só que ela planejou tudo, porque aí o X lá, eu era o Batman, que aparecia na hora. Ah, Então, isso para adolescente é o máximo. então né? Mas olha a isso quer criatividade, dizer, né, para os jovens. E, Tal. e assim, Cadê o e Rob? a pessoa vai exercitando, né? Essa coisa exato. toda. Vários tipos de atividades, né? E aí a escola dava nota, e essa nota iria compor a nota do bimestre. Então eu fui participar de Vidas Secas Sim. também pela nota, tá? Porque aí eu tive certo. mas não era acumulativo, tá? Mas é uma coisa que aí a gente, né, que mas escolher. é uma escola particular, e aí a gente exato. tem isso, mas na pública já é bem mais... Exato. Esse lance que eu rolava com nós lá, com o João Paulo, era público. eu tinha no Getúlio quando eu estudava, Tinha tinha um um- teatro, tinha um- o teatro que agora Foi construído. foi reconstruído, mas eu passei toda a minha vida escolar no Getúlio, só depois eu fui pro Dom Aguirre. Enquanto eu tive lá os 8 anos, 9 anos, foi nada, assim, sabe? Era um tapume e foi aquilo. Depois que foi, não lembro que gestão que Conseguiram foi, pôr o teatro conseguiram. do Agora lado tem um lá. teatro, então a escola E é o tinha um teatro. teatro dentro da escola, assim. Exato. Isso é, né, maravilhoso para uso para os alunos, para que esses alunos desenvolvam coisas lá. Então tem instrumento. você não Imagina, sabe levar pra instrumento eles. na escola. É. Era escondido, né? Marginal. Ah, É verdade, maconheiro. Tem que deixar Pegador levar, de né? menininhas. Aí eu rabiscava minha apostila inteira, né? Livro, ficava rabiscando. Também não pode. E também a inclusão, né? Porque parece que sempre são os meninos, né? Que vão pra música em específico Sim. quando são jovens, né? Que formam bandas e tal. É difícil ter uma menina. Eu acho que que com, também... Mas com tá aquela, bom, com o né? projeto Hoje do tá Girls e Ladies Rock Camp, né? Teve uma inclusão. Muito legal, um pelo menos esforço permitir nesse ali sentido. para as meninas que queriam ou querem, com né? certeza. É um universo muito masculino, É. pelo menos na época. E continua sendo. E bem o rock é muito, Rock, né? assim,
Mas elas ter também, né? Esse projeto é muito bacana, porque elas Sim, também... Sim. Partiu de uma amiga nossa também, a Flávia, né? Tem a banda Bigs, que há também muito tempo famosa, há muito tempo. já está no cenário e é formada dos 3 integrantes, 2 são mulheres. Porque afinal de contas, né? Isso eu acho também, né? Lógico que tem diferenças biológicas e tudo mais, mas de resto, né? A questão da capacidade, Sim, não, com né? certeza. É muito bacana ter É questão de estar, né? hoje, né? Esse, O resto é sem problema nenhum. essa Exato. parte eu acho que evoluiu alguma bem, coisa. E não né? só no rock, né? Eu Não, vejo tudo, uma banda de é. pagode com mulheres. Então, É. né? Por que não? Mas hoje já tem, O né? Hoje já tem sertanejo todo- abriu o essa sertanejo porta, abriu assim, essa o sertanejo. porta. O sertanejo. Recente, mas pô, eu É, acho que tem exato, mais mas- dupla feminina do que masculina, viu? Aliás, eu acho assim que no Não é? jogo de Passou a ter. futebol, Passou a feminino ter. tá melhor do que o Tá bem mais legal, eu também acho. É, Eu também acho. pois é. Menos briga, né? Menos briga. É, com Exato. certeza. Bom, não sei, né? Mas enfim. Eu não assisto nenhum nem outro, mas eu concordo. Não, eu sai pouco bom, assisto, mas do é. pouco que eu vejo. Eu também, quando eu entendeu? assisti, eu acho que prefiro o das também. meninas É. tá bem melhor Mais do que o dos organizado. caras, né? Porque tá ainda saindo mais jogo, porque os outros já estão mais assim, né? É mais espetáculo, né? Sim. É muito capital em cima de uma muito. pessoa. Também ali. tem isso, Exato, né? exato. Aquela coisa. Na hora de uma Animal. composição, por exemplo, né? Agora vamos voltar pra composição. É, É, isso aí. é. Não, composição, por exemplo, o Fabiano, ele tem, assim, ele compôs a maioria dos sons, né? Com a ajuda do Rubião, de letra. E o que a gente percebe, assim, existe uma influência feminina na vida dele constante, né? Isso é uma coisa que nem sempre é dito, né? Porque muita coisa a gente se vê em bandas, tem bandas, né, que dá ênfase pra essa parte, né? E tem bandas que não estão nem aí, meu. Os caras jogam a parte feminina como se fosse uma vergonha, né? Vergonha. Falar do É. uma esposa, de Do uma mãe, amor, do né? filho, do amor, né? E isso é uma coisa que é muito mal visto, assim, pelo rock, mas tá mudando, assim. 10, 15 anos Principalmente pra cá, o rock mudou muito. pesado, né? A gente vai falar das bruxarias, dos É. demônios e tudo mais. Parte disso é real, já foi apropriado, mas vem sendo, principalmente o rock, com um contexto geral, tem que ser feito tanto a questão política, que é muito presente, né? Que é o manifesto. O rock é um manifesto social, né? É uma quebra de paradigma, desde o Elvis Presley Desde o começo, né? até agora, para ter a voz, né, da resistência, algumas bandas mais radicais, ou que seja, na época aí da abordagem feminina, nas letras dos anos 60, 40, já perdeu um pouquinho na época punk, que a gente já não tem mais essa cor, né, mais a rapidez e a agressividade. Sim. Então é um Até movimento chegar social. no emo, né? No emo. A gente tem. Aí foi, né? E até por Aí eu isso... tava Descobrindo as cores. E eu até por isso que, quando eu era mais jovem, né? When I was young, eu achava que a gente era o excluído e tudo mais, né? Aqui no Brasil, né? Mas a música reflete muito o que a sociedade ou aquele grupo pensa. Uhum. E aí ele vai se identificar com aquilo. Por isso que o rock é gringo, vamos dizer assim, né? A gente posta algum produto, alguma música nossa, e a probabilidade de a gente ter fãs de fora é muito maior. É. Verdade. Eu acho que eu fiquei pela língua. É uma... Porque falta até, de certa né? forma, no som, uma certa. Exato. Não é tão. É meio homogêneo o Brasil. Ele tem esse, sei lá, pelo menos aqui, a gente escuta, a gente tem um mercado que é dominado, né? Assim, Sim. É bem produzido, né? Bem produzido. É É bem sertanejo, É. é esse lado. É mais sertanejo mesmo, né? Entende? Que Eu faço uma pesquisa com e é os difícil, meus alunos, assim. sabe? É. Na hora que eu vou dar ali projeto, né, eu não gosto de ficar com aquele, principalmente nas aulas remotas, não gostava daquele silêncio, sabe? Sim. Então eu falava assim, olha, pessoal, vamos, né, pôr uma música aqui. Aí eu perguntava para eles o que eles queriam. E eu fico pasma, né, porque eu gosto muito de rock, eu gosto de técnico, gosto de Sim. balada, umas coisas assim. Mas eles pedem sertanejo. Sim.
É Sim, muito né? raro a criançada que agora pede uma balada, pede um rock. É tudo influência, eu acredito. Não, Influência, a Mas criança, ela você tem muito liga, isso, você né? tem, Que ela sei lá, escuta, quantas ela rádios fala, você mas escuta no liga carro? na vez, É difusão. É difusão. Você liga Quantas um rádios rádio, ela toca põe no rock? Pois é, qual mas que é? por Quantas rádios você tem? Mas É tudo. aí, numa classe lá, teve uma menina que pediu Bob Dylan. Olha que legal. Quantos anos? Rock 7, 18 anos. Melhor Eu falei assim, gente, Nossa, falei é. pra ela, Tainá, como é que você conhece? Porque Sim. 18 anos não conhece. Ela falou, porque meu pai gosta, ele põe então ali, a viu gente como é escuta, influência? pá, entendeu? Então, Não, se a influência não vier, daí vem da casa, não vem Aí- mas aí, se assim, porque na senão- sociedade não tem como, ele não É. tem contato. Não, com mas eu isso, fiquei assim. surpresa da Tá, menina tá. ser uma Rock 7. Rock Olha. sério. Então, Certo. tem até, eu vi ontem Bob Dylan. um story, né, de um colega também, eu não sei agora qual podcast e quem estava lá, mas como é algum controle do que você consome. Ele fala da novela, né, o que você todo dia consome por 1, 2 horas, todos os dias praticamente do ano, e que torna você consumista daquilo. Porque é a frequência que você vai colocando. E para tudo na vida, se você se adapta. Eu tive a oportunidade de trabalhar no ambiente carcerário. E Lá para quem toca não o quê? conhece, Trabalhei de Explique presidiário. ex-presidente. Trabalho de oportunidade. Oportunidade de fazer Mas lá toca o quê, pequenas Fabiano? obras Não. assim. Você tocava o quê lá? A questão era, eu vivia contando histórias, né, para os amigos, e o pessoal ficava assim, Não sou nossa, culpado. porque é um ambiente paralelo, né? É um universo. O Eu outro, tenho um né? amigo que era ex-presidiário, trabalhava com a gente há pouco tempo, ele falava, eu entrei na cadeia e esqueci do mundo lá fora. Então o mundo lá fora paralisou, eu vivia em outro mundo. É. E aquele mundo era tão diferente, né, pelas práticas que tinham lá, que a gente imagina como que as pessoas acostumam a viver assim. Né? Então, você está no meio. Então, o sertanejo lá no começo, ao final dos anos 80, era tanta exposição daquele produto que eu me peguei já cantando Evidências, quem não? Né? Porque vai entrando, Vai colando, permeando, vai chiclete. já né? é uma cultura do interior, do Brasil, e principalmente São Paulo, Bem feita. bem sempre feita, bem feita. com ótimos músicos, que Música, Sim, boa não. parte deles tem o Hudson e Edson, um dos dois ali, é O guitarrista. Hudson, o Edson. Que eu sou manchado. Ótimo. Não, Cara do Rui ficava se ele acertasse. Eu tô com ele. Ele ficou injuriado. Rui ia se ele acertasse. O Hudson e Se ele Edson. souber o nome de. Eu não sei o nome de ninguém ali. Não, porque ele é guitarrista Mas de vai rock. fazer sucesso. Ah, Christy Não, é Ralph. impossível não escutar. não, Mas na mesma. E pensar que esse A mesmo ordem guitarrista que não gravou altera. Evidências, por exemplo, já tocou com cara. O som da Paranoia. Ninguém ouviu, né? Dos Negs, o Som Nosso de Cada Dia, por exemplo. Uma banda fantástica. Guitarristas trabalharam em conjunto também, que gravaram. Não vou saber aqui. Mas não depois foi eu vou- pro mainstream. Mas ninguém Foi. conhece. Como que você vai conhecer? Ah. Não vai Exato, conhecer. não tá na entendeu? mídia. A gente. Tá na grande mídia. Agora, com a internet, YouTube, streaming, Você vai atrás você do tem cara. a possibilidade, é mais fácil. Mas a cultura Sim. ainda do dia a dia, do teu amigo, olha, escuta isso aqui, olha lá, tal. Nos anos 90 a gente tinha esse cenário. Né? Né? É, A no- MTV trouxe isso. O Né? Exato. própria Ficava MPB batendo, né? nossa, que é revolucionária. Então a gente está pensando que até com uma pandemia, com lives que nem Caetano, Bethânia, batendo recorde. Porque a galera precisa disso. Eles são, de novo, uma contracultura. Vocês dizem, nossa, aquela plaquinha, nós estou levantando a mesma placa para defender o feminismo ainda em 2020. E não tá, eles estão lá na mas tá mesma lá, porque luta. tem Eles dizem, nossa, nós temos 80 anos, nós somos uma contracultura, vocês estão, né? Pois Mas É isso- incrível. É Se eles ganharem essa luta, o que Por eles quê? vão Porque o fazer? cara. Mas você sabe que o último, novo. o Caetano. Sim, não, mas a gente vai precisa ser dessas dia, vozes. né? Né? É. Precisa dessas Não, vozes uma- ainda também. Vai É. ocupando ali o espaço enquanto. Precisa de mais gente, de, Né? ser, Mais né? gente. De ter essa revolução, de ser. Ali é produção também. Também, né? não, lógico. Isso Então, é total. Mas lógico. faz parte do show business. Sim. Tem que ser produzido. Viu, Tem que já ser são- bonito. É. tem para todos, Tem. né? Sim. E dá para descobrir até novos, né? Porque Claro. eu acho que é essa parte aí que
estamos aqui para ver, entendeu? Sim. Estamos aqui para ver, né? Agora, antes de... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas antes de encerrar, eu queria aquela partezinha assim que seria jocosa, digamos assim, né? Causos. Causos. Causos dos roqueiros. Causos, o que acontece só com o roqueiro? Cair. Cair do palco, cair da... Estourar a corda, uma das historinhas. É. Ter que comprar coxinha antes de chegar em casa, Exatamente. pra não apanhar. Eu acho Tem que ir atrás do microfone, né? Essa é boa também. Exato. Porque o cenário underground, vamos dizer assim, né? O qual nós estamos inseridos agora, dependem... Reinseridos, né? Reinseridos ou, né? Os locais que a gente vai, principalmente Sorocaba, ou aqueles que sempre abrem portas para o rock, ali o autoral principalmente, a infraestrutura é precária, né? A qualidade do som não é a das melhores. Então tem muito perrengue, por exemplo, assim, eu que sou baterista, às vezes vai contar, além de carregar a bateria, né? Porque o baterista Tem que sempre... carregar, tem que montar. Exato, desmontar. desmontar e recarregar. Então é um exercício, é um crossfit, na verdade. Crossfit veio daí, eu acho. Foi baterista. Sim. Vamos montar. Outra que Já pensei em montar um crossfit, você monta a bateria, monta a banda. Faz um crossfit também pra montar a casa. Monta a casa. Daí o cara carrega cimento, isso aqui. Quando você vê, o cara montou a casa. E tá lá, né? Foi um crossfit já sustentável. O cara já faz esse exercício produtivo. Então, vamos montar a casa, já faz as casas e é crossfit. Então, vai ter que carregar 50 sacos de cimento, encher laje. E é bumbo duplo ainda. Aí, ó, você Eu como sou arquiteta, você já podia já imagino. ajudar esse projeto. Toda casa que você faz, você já abre um box. Você abre o seu box. Box móvel. Box móvel. Já tem os tapumes lá, tá em casa. Bonito, cara. Lota ali de... Botou um Tô bebedouro, chorando acabou. de novo. E convênio com o pessoal daquela aqui, do convênio com o pessoal do Pilates, né? Se quebra Tá tudo. vendo? É uma rede. Não. É uma rede. Não, nós já vamos até registrar aqui que essa ideia é nova, então vou gravar depois quando sair, por favor, né? Já tem esse... É uma boa ideia. né? Enfim. Eu choro quando eu rio. Então o baterista sempre sofre um pouco mais, né? Então, às vezes estoura, cai, você toca em cima de uma caixa de cerveja pra se apoiar. Uma caixa de cerveja. Às vezes, como é comum, né? Músico sabe disso, e principalmente baterista, quando você não tem um retorno, né? Todo o som vai pra frente, você se escuta. O vocalista só também sofre. Quem sabe Depois do alguém Tim vai Maia, nenhum vocalista pode pedir retorno, que é fresco. Que é retorno! Meu, não põe retorno, cara. Eu não escuto. Você já escutou o Fabiano tocando bateria aqui no meu ouvido? Eu preciso me escutar, cara. Isso não é charme. É uma questão em que eu não me escuto com essa galera. Eu não tô desafinado. Né? Não é o microfone que tá baixo, né? Não, retorno é negócio. Retorno né? é coisa de rock, coisa né? de estrela, né? E vários, agora perrengues, assim, a gente tem um lá que a gente passou no glorioso Sound 2, né, ali no General Tinha Osório. aqui com 2 tênis, né? Exato. Um pra tocar, outro para o banheiro. Esse é o underground da raiz. Sim, Aliás, eu nunca vi um bar tão underground no conceito e na prática, entendeu? Prática. E Esse é um dos motivos das mulheres também se afastarem do movimento. Tem que ter 2 pares de tênis, assim. Exato. Não, mas você imagina o banheiro delas também, né? Nossa. Então acho que o pessoal não Mas tem. salto alto, né? Não Não, mas... Quando tem 2 banheiros, né? Quando tem 2 banheiros. Sim, é. Exato. Ah, Então a gente tava tocando, inclusive o Carlos e o Diego também. Só lembrando que Diego é guitarrista de ofício. É verdade. Né? E ele entrou aí na missão de baixista que vem surpreendendo. Destruindo, cara. Acho que daqui a pouco vira baixista de vez. E
a gente tava apresentando e no momento que o vocalista parou de cantar, né? No intervalo de uma música para outra, daquela bebidinha na cerveja. Na água. É na água. Né? Aí os aditivos são diversos. Pô, vai queimar o filho do roqueiro essa hora. Vai Chegou, recuar mas tava no agora. final. Aí, nesse intervalinho, o vocalista foi começar a cantar a próxima música e percebeu que o microfone não estava mais lá. Ui. Continuou cantando, tá sem E- retorno, né? Tanto faz, né? Escuta o vocalista mesmo. Com a água também. Aí né? parou-se lá. Água. Parou. Resolveu parar o show e... cadê o microfone? Alguém pegou, caiu, não viram nada. E constatamos que foi surrupiado no intervalo, né? Então, Até o microfone, né? plateia interativa, né? Participativa, né? Colaborativo. Não sei se foi uma manifestação para que a gente Sim. parasse de tocar também, mas Boa enfim. ideia. Protesto. E tivemos que fazer uma investigação Averiguação. no bar, né, entre as pessoas que estavam lá, para saber Sim. o paradeiro do microfone para voltarmos a tocar, né? Como eu falei, infraestrutura não é forte. Então só tinha um microfone, né? E eu tinha back vocal na banda, mas aí eles faziam no gogó mesmo junto ali. E foi uma longa negociação até se achar, encontrar quem iria liberar o microfone que outra pessoa pegou, né? Pra, não sei para que Enquanto fins. isso, Foi parou sem ali. querer que pegou. Foi Exato. sem querer. Foi um intervalo Achou que era forçado. uma long neck Exato. de água. Final feliz. A longa negociação, né, Carlão? E a gente conseguiu Longa negociação. voltar lá. Ô, pô, mas a gente tem que continuar o show, pô. Vamos se divertindo. Verdade. Teve Tá. que ter isso. Final. Meu Deus do céu. Caramba. E Sorte voltamos. que não tivemos que comprar ele de volta por É. 2 merréis. Resgate, né? Pedindo resgate do microfone. Lançamos mão de toda a nossa técnica de negociação. Aí entrou, né? Excelente, né, Ah, cara? meu Deus do céu. Não. Entre outros, né? Bacana demais. Sim. Viver isso aí. Perrengues no rock especificamente, eu acho que em qualquer vertente musical, né? Ah, mas o campeão é o Carlão. Ah, sim. 2 estúdios, o cara conseguiu estourar 2 amplificadores. Já tá contabilizando. Já Ah, tá na conta. Fora já. Não, foram 2 só, né? foram 2 só. Um terceiro dono lá teve que... Peraí. Não, peraí. Tá chegando o Carlão. né? Explica como Sim. É culpa Esse da cara- corda, cara. Eu acho que a gente, dentro desse processo todo, a gente escolheu, né, de pegar diferentes produtores, né? Pra poder, cada um deles fazer uma música, isso é verdade. produzir uma música nossa, né? Então a gente ensaiava no estúdio do produtor, né? Mas fala o nome dos caras, hein? Tem que falar o nome, né? Tá A certo. gente já falava as coisas específicas, né? Da divulgação também, Não, né? o cara que a fala, gente- pô, mas foi Mas é- meu que... Então foi foi eu que queimou, né? E aí isso aconteceu, talvez pela afinação mais grave, né? Então, a afinação, a corda mais solta, a corda mais grossa, assim, popularmente falando, vai gerar frequências mais baixas, né? O que vai fazer o falante mexer mais e, consequentemente, depois, falando equipamento de estúdio, muitas vezes é surrado, o pessoal trabalha com muito volume e tudo mais, não tem um carinho como se fosse o E dele, né? rotatividade também. E rotatividade. E aí acabou que, queimou, parou de tocar, no meio da música lá parou um deles. Aí falaram, bom, sei lá, acontece, né? Ainda Liga bem em que tinha outro, outro. liga em outro e vai. Isso foi um produtor. Depois um outro produtor, a mesma coisa, começamos a tocar lá, e olha que desse produtor aí já tinha passado por muito rock pesado, viu? Pô, o pessoal já tocava rock pesado. Então foi isso também, eu só fui a Foi cerejinha uma do bolo. honra, então, estourar Pra ali. queimar, né? E aí, Exato. como é que a gente ia falar pro Nardão, que tem uma caixa desse tamanho, um Mesabug desse, que o próximo ensaio e gravação ia ser lá? Aí ele fala, beleza, pode usar o meu sabendo das histórias, né? Mas aí de lá pra cá aguentou isso daí, não queimou mais nenhum amplificador e Acho que o vai estilo, de continuando. rock, o estilo de rock que a gente faz é isso mesmo, assim. Tem muito estilo É de rock. pra que você queimar toca, mesmo. É. Saturar, né? É alto, né? Ossos do O rock que a gente faz ofício, né? É isso aí. Muito bem. Os ovos do omelete. Tem que quebrar pra sair o omelete, é isso aí. Ai, Pô, eu não tinha muito pensado legal. nesse negócio aí, Obrigada, interessante. gente, porque realmente me diverti muito e aprendi muito aqui também, né?
E aí, pessoal, vamos pedir uma palhinha aí pro pessoal, né? Deixa eu entregar aqui, ó. Mosh Mosh Pit Pit Rules. Rules. Mosh Pit Rules. Agora eu que engasguei. Vamos dar uma palhinha. E pode quebrar instrumento ao vivo aqui? Viu? É Ó, ele tá falando de isso porque vocês, ele tá falando isso porque o violão é meu, né? Que legal. Viu? Ele já queimou 2 amplificadores. Enquanto eles né? dão Tá vendo? essa afinada Então, na viola, Mudou Vou tirar o vamos fone lá, aqui. vamos lá. eu vou falar um pouco. A gente acabou de lançar uma música chamada Wednesday, que é quarta-feira. Chama quarta-feira porque o conceito do álbum, né, inteiro do EP em si, é uma semana inteira. A gente quer falar de uma semana, o que é uma semana na vida desse personagem, desses personagens da nossa vida, desses momentos. E cada dia a gente fala um pouco sobre o sentimento um pouco daquele dia, tentando representar Legal. essas coisas do ser humano. Era uma coisa bem do sentimento daquela época da pandemia. Tem muito a ver com desse lance do cotidiano, do que a gente estava passando lá. Muito legal. E a gente está tentando sabe que eu representar. lembrei do Don Corleone, né? Ele falava Monday, Wednesday. Ele pulava o Monday, Tuesday, e ia para um outro dia, né? Mas eu acho que é bem, bem interessante mesmo, né? Porque além de estar na pandemia, que parecia que os dias estavam às vezes iguais, mas Sim, não. Cada dia é um. Cada dia é único, tem uma cara. Acho que se dá uma cara para cada dia, assim. Até para tirar que era aquela sensação de você estar preso mesmo e lembrar um pouco dessa rotina do dia a dia. Puxa, que legal. E cada dia a gente se sente de um jeito também, né? É verdade. Exato. Isso aí é verdade. importantíssimo. Né? Nas composições, no andamento da música, a gente quis trazer casar, né? O contexto da letra, Acho legal por o contexto da música Será que... e também o contexto da ilustração, né? Da arte. Tem a ilustração também, Tem, né? Sim, sim. Ah, Então a gente lançou a Wednesday com essa ilustração. A gente usa o nosso personagem, o Geezer, que é um personagem que eu criei para desenvolver mesmo como um mascote da banda, para mostrar um lado mais até lúdico que o nosso rock é pesado, ele é bem, mas a gente também não queria que fosse tão levado a sério assim, em questões de ser o espírito da banda. de ser divertido. Me respeitem, mas tudo bem, porque eu Sim, também não. sou. Eu posso né? brincar. Sim. Pesado. E aí a gente trouxe essa ideia das máscaras. Essa música fala um pouco dessas máscaras sociais que a gente veste todo dia. Então a gente fez essa ideia desse mascote sendo arrancado das suas máscaras e acabar arrancando a própria cara ali, de tanto que aquilo tá colado nele, assim, né? Da gente ter essa necessidade de ter ser certinho, reputação, né? De ser uma coisa Reputation. de não ter uma... Boa reputação. Manter a reputação. Manter a manter nossa... as aparências. Então, Manter as aparências, na realidade, né? Muito sobre isso. Sobre você ter só a aparência e... se enquadrar no estereotipo daquela função. E não acabar sendo uma pessoa boa por isso, né? Exato. Muito interessante. Vamos ver, então, qual que é o espírito de Wednesday. Vamos lá. Quarta-feira. Essa aqui, né? Exato. There's a lot of clutter as a rare disease. We forgot the old ones, I want the other dream. I need a good reputation. I need a good reputation. Many tumors has rise. What's going in the sea? Child keep on screaming. The mother doesn't wanna hear. I need a good reputation. I need a good reputation.
won't you leave me? Why won't you run away? Why won't you leave me? Why won't you leave me? Why won't you run away? Why won't you leave me? Uma palhinha acústica diferente, né? É. Primeira vez que ele tocou esse violão foi ontem, né? Fora ontem. isso, só o Fabiano fazendo som mesmo. Boa. A gente também vai lançar, Sandra, todo o trabalho, né? 7 músicas com singles. Então a gente vai preparar um lançamento para cada uma delas. E a próxima, que vai ser exclusiva hoje, se a gente puder colocar para você aqui, é Friday, que fala sobre aquela mulher, né? Como o Diego contou, foi uma abordagem daquela mulher irresistível. Né? E também num contexto masculino ou feminino, aquela pessoa que traz aí sérios problemas. Né? Senti aí a coisa agora, né? Senti a ideia. Exato. Aquela sinergia. Captei. Homem adora um problema. Podemos fazer? As pessoas adoram claro. As problema. pessoas adoram, Não, né? mas eu acho que problema é o que faz a gente Sim. viver aqui. É o que a gente falou da né? pandemia, né? Foi o Exato. problema que inspirou isso aqui. A gente tá aqui, de certa forma, por causa disso. Exatos conflitos aí, que geraram muito contexto pro sertanejo que temos hoje. Mas Vamos na lá, nossa então. linguagem. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Stop listening to the radio. Can't stop the air to go. Show me all your best. Move my brain, move it with our ass. Can't believe it, ooh, can't believe it, ooh, can't believe it. She's insane. Can't believe it, ooh, can't believe it, ooh, can't believe it. She's insane. There's a fire growing in my groins. Can't stop the music burn. Can't find my lust. Cause I think she's gonna be my own. Can't believe it, ooh, can't believe it, ooh, can't believe it. She's insane. Can't believe it, ooh, can't believe it, ooh, can't believe it. She's insane. And I walked into the valley before. She's the evil that I fear the most. Like a demon, she'll grab your soul. If you feel her, you better stop to run. Yeah, yeah. You better stop to run. Can't believe it. Ooh, can't believe it. Can't believe it. She's insane. Can't believe it. Ooh, can't believe it. Ooh, can't believe it. She's insane. You better run with your life. You can't get it. You better run with your life. Girl, you better run with your life. You better run with your life. If you can, girl. You can't believe it. Life, you can't believe it. You better run with your life. If you can, girl. You can't believe it. You can't run. You better run with your life. If you can, girl. Muito Vozeirão, muito vozeirão. obrigado por tudo aí, pela conversa. Foi muito legal ter participado. Muito obrigado pelo convite, por tudo. Obrigada, rapaziada. Nossa, um showzaço aí. Muito boa sorte, muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai chegar. Produziu essa pandemia, hein, Fabiano? Eita! Fora todo o resto.
Tem mais 5 dias ainda. Exato. Olha, muito bacana. Tem ali para todo dia e cada uma melhor que a outra, pelo jeito, né? Sim. Muito bacana, muito legal. Bom, pessoal, acompanhem, né, nas redes sociais. Sigam lá no perfil do Instagram, Bandcamp, Spotify, todas as plataformas. Sim, muito aí. importante seguir a gente nessas Nossa. plataformas, porque ajuda muito a gente É um a aplauso conseguir. digital hoje em dia. É ter É. vocês lá, ter o E não like, custa essas nada, é coisas, né? só dar um followzinho lá na banda, super tranquilo e vai ajudar muita gente para poder divulgar o trabalho então E por continuarmos. e continuarmos Força nessa rock sempre. Força sempre. rock. Até o final. Isso aí.